Shalom! Estamos aqui de volta depois de longos dias, né? Com o Pacto, segunda edição, continuando as profecias 3 no capítulo 9. Boa noite. Estamos assim daqui a pouco saindo do Shabat, né? Já está escurecendo. Temos uma visão muito bonita aqui. O tempo está correndo tanto, né, que a gente fica até sem saber sobre o que falar, né, porque são tantos acontecimentos, né, ocorrendo no dia a dia e a nível mundial, né. Se nós formos nos dedicar a pesquisar a nível Brasil, já se torna complicado. Imagina então a nível mundial, que acabamos, né, esquecendo ou deixando, ou o Pai assim o quis, né, porque nada ocorre se o Pai não permitir. Paramos na parte 8 do Pacto, que é a profecia pura, né, a profecia do que está ocorrendo hoje, né, a profecia do porquê de tudo isso. E hoje resolvemos voltar então, né, para a parte 9. Não sei se faremos inteiro o capítulo 9, porque, embora você viu que a profecia por si só já se conta, mas eu não sei para quantos. Mas como também não está em nossos planos ficar preocupado para quantos, ou, né, então nós vamos simplesmente colocá-las. Eu queria avisar de uma outra coisa antes de iniciarmos, tá? De que durante essa caminhada, né, aí, principalmente dos últimos 20 anos, né, eu ouvi várias vezes de algumas pessoas, né, o termo lábios incircuncisos. No caso, né, porque eu, no ímpeto, né, eu acabo falando alguma palavra de baixo calão, eu acabo xingando alguém, né? Mas essa semana eu pesquisei muito sobre isso. Na verdade, o Pai me levou a fazer essa pesquisa, né? Onde eu percebi o seguinte, que lábios incircuncisos não significa eu te mandar para aquele lugar. Significa eu me utilizar de termos, de rezas, de mantras, de coisas que são babilônicas. E nós sabemos que as coisas babilônicas foram criadas, né, pela vontade de Yahweh, mas pelas religiões. E que, por exemplo, se eu sair aqui falando em Jesus Cristo, realmente, se alguém me disser que eu estou com os meus lábios incircuncisos, eu estarei. Se eu sair aqui falando Deus, Zeus, ou qualquer outro nome, eu também estarei, né, falando de coisas com lábios incircuncisos. Se eu falar em Buda, eu também estarei falando, né, palavras de um lábio incircunciso. Observem que entre os 144 mil descritos, que era o número, né, que conseguiram das primícias, né, até o final do primeiro século,
eram 144 mil que não tinham se poluído com mulher. Isso não significa que eram 144 mil homens virgens, nem viados. Isso significa que eram 144 homens, 144 mil homens, 12 mil de cada tribo, que não haviam se poluído com a grande prostituta, com Babilônia. Ou seja, eram 144 mil pessoas que não tiveram influência em suas vidas de palavras, atos, cerimônias, cultos, enfim, crenças, ligados a Babel. E com essa pesquisa, e com alguns textos e com algumas coisas, né, eu pude perceber claramente que o judaísmo não deixa nada a dever para todo o resto dos ismos, né? E que ter lábios incircuncisos pode ser, por exemplo, desejar Shabbat Shalom. Por que não? Eles guardam no dia errado. Será que Shabbat Shalom é hebraico? Ou não faz parte daquela mistura de línguas que ocorreu em Babilônia? Se nós sabemos que todo nome que tem El no final, e assim foi colocado porque El é o pai de Baal, e se nós sabemos também que cada vez que dizemos Senhor, nós estamos dizendo Baal, por que iríamos utilizar um termo tipo Shabbat Shalom, que já foi tão depravado? Sabe, pelos judeus, pelos adventistas e por muitos outros. Então, a tentativa nessa reta final agora vai ser a de realmente limpar os nossos lábios daquilo que é pagão. Primeiro a gente achou que falando, pelo menos esse hebraico manco aí, né, seria limpar, por quê? Para sair do cristianismo. Agora a gente está chegando à conclusão de que os próprios que se dizem do povo, né, estão dentro dessa incircuncisão de lábios e de muito mais, não é só de lábios, né, de coração, de tudo, desde um fio de cabelo até o dedão do pé. Então qual a diferença entre eu não usar termos criados pelo cristianismo ou termos criados pelo judaísmo? É claro que um judeu vai querer me dar uma resposta. Eu quero ver se ele vai conseguir manter a conversa depois. É claro que um cristãozinho qualquer pode querer debater o assunto, mas eu também fico pensando, né, se ele vai conseguir entender o que eu disser depois. Alguns devem ter notado, eu digo alguns, né, porque infelizmente a cada dia que passa, menos gente
está antenada com Yahweh. Mas alguns devem ter notado, né, por exemplo, que no calendário de hoje, desse Shabat, que ó, estamos terminando, agora são 17 horas e 44, daqui mais no máximo 1 hora estará escuro, né? Fazendo com que nós estejamos a 6 dias do mês 7, verdadeiro. Ainda dá tempo de refrearmos a nossa língua quando se trata de utilizar palavras pagãs. O próprio Mashiach diz, né, que ninguém seja chamado Rabi. O que é rabino? Ah, eles não creem no Mashiach. Tá, mas eu acho que eu também não creio em muita coisa que eles creem, né? Por exemplo, no Kabbalah, eu não creio no Talmud, eu não creio em todas essas porcarias que eles inventaram. Mas não é porque eu não creio nisso que eu sou contrário a isso. Eu sou contrário porque não está na Torá. E eu sou de um povo a quem pertence não só a Torá, como todo o Taná. Eu gostaria que pelo menos uma pessoa me entendesse, sabe? Se alguém foi um pouquinho perspicaz, né? Ele deve ter notado que eu errei quando eu fiz o calendário essa madrugada. Eu errei por quê? Porque eu cheguei a criar um modelo onde eu não preciso escrever tudo novamente, onde muitas das coisas automaticamente eu já modifico. Mas com a idade, com os tempos que vivemos, com as dificuldades que passamos, muitas vezes eu vejo uma coisa e falo, tem que mudar aqui. E acabo terminando e dando por terminado e colocando no ar e está incompleto. Como foi o caso de hoje. Essa madrugada eu coloquei no ar um calendário onde até o dia 15 nós estamos no mês 6. Do dia 16 em diante nós estamos no mês 4. Isso só vem a comprovar o que eu sempre digo, eu sou um ser humano. Aqueles que acham que eu me sinto maior que os outros, ou eles são muito pequenos, ou não sabem o que dizem. Então, meus irmãos, a partir de essa madrugada, que foi quando eu cheguei ao final, na conclusão dessa história toda que o pai me fez entrar para pesquisar, que não pensem em vocês que nós estamos aqui num lugar bonito e que eu fico o dia inteiro coçando o saco e olhando para os pássaros voando e... Não. Eu estou sempre antenado, porque a todo momento o pai demonstra coisas que ainda não tinham sido, né, mostradas. É como a gente sempre diz, né? Ele vai dando aos poucos. Ele vem nos tirando de Babilônia, né? Os costumes babilônicos todos, o cristianismo,
e muitos outros ismos, né? Foi tirando, a gente foi enxergando que não servia. E agora mostrou a Babilônia que está dentro do povo, né? Porque antes essa Babilônia externa aí a gente não sabe quem é povo, quem não é, né? Tá tudo misturado, nós não sabemos. A partir do momento que a pessoa se volta à lei, é que a gente deduz que pode ser que seja povo, né? Assim, aí, só que, e esses que se dizem povo mesmo, que, né, tá aí há décadas, séculos, né, se mantendo com o nome, com a Torá e tudo mais, assim, parece que são os mais perdidos, mas estão mais perdidos do que os próprios gentios, né, assim, assimilou totalmente os costumes deles, as práticas, né, com uma roupagem bíblica, usando os nomes que estão na Torá, mas as práticas são idênticas, né, às práticas dos gentios. Trouxe essa mistura toda, foi colocando, eles têm ídolos, eles têm, só muda o formato, o tipo, né, o palavreado, mas os ídolos são os mesmos, não é isso? Sim. É a mesma idolatria. Então, e às vezes a gente fala assim com as pessoas, né, às vezes fala um pouco firme, porque é aquelas que nos procuram para estudar, para conversar, né, para querer entender alguma coisa, a gente põe com firmeza, porque se eu falar, não, isso aí é assim, mas tudo bem, você não, né? Não, a gente põe, por quê? Porque é a verdade. A verdade, ela não acaricia, ela corta. Lembra que a verdade, a palavra é comparada com espada, né? Que entra pelas entranhas, nas profundezas e tal. Então, não é uma coisa adocicada na boca, né? Ela é para ferir mesmo. Tem que ser com firmeza. Então, quando a gente coloca assim, as pessoas ficam do outro lado pensando que como é que pode, né, eles falarem assim como se fossem donos da verdade. Não, a gente não é o dono, mas nós sabemos um pouco dela. Então, aquilo que sabemos, aquilo que nos é mostrado, nós temos que passar exatamente da forma que recebemos. E a gente não recebe como melzinho na chupeta, né? A gente vê e se escandaliza no sentido de como é que pode, vindo do próprio povo, daqueles que estão aí em evidência, né? Por isso que hoje mesmo nós vamos falar sobre isso, que na diáspora, com esse povo que está espalhado fora da terra, está emporcalhando o nome do Criador, até hoje, né? Não só lá no passado. Jogou na lama o nome do Criador. Por quê? Por causa dessas coisas, das práticas indevidas, das práticas assimiladas do povo ímpio, né, que são chamados de gentil, são as nações ímpias que não foram separadas, né, que não está dentro do plano do Criador como sendo o povo dele. Aliás, eu penso que nós não vamos fazer Pacto 9 hoje. Nós vamos falar a respeito dessa mudança que agora virá. Entende? Vamos lá. Não temos nada escrito, não temos nada assim, mas estamos embasados em tudo que você possa imaginar e pode crer, principalmente na palavra. E no entendimento que é dado pelo nosso Pai, não pela nossa cabeça. Tá, vamos esquecer Pacto 9, a gente faz amanhã, se for o caso, depois de amanhã, não importa. Nesses últimos dias agora que nós temos aí, nós vamos estar fazendo muitos trabalhos para que a gente possa se sentir digno da missão a que fomos chamados. Então observem. Por exemplo, eu sempre tive, né, desde que eu aprendi o calendário lunisolar,
eu sempre tive que crer em alguém, né? Como diz, maldito o homem que crê no outro homem, mas ou em si mesmo, né? Fazendo do seu braço a sua força. Mas eu sempre tive. Por quê? Porque para que nós saibamos quando que é o Rosh Hashanah, né? Ou seja, a cabeça do ano, que é assim que eu vou começar a falar daqui para frente, nós temos que ter alguém lá nas terras que os Estados Unidos, mais os sionistas, deram o nome de Israel. Para poder estar, né, averiguando em que ponto está a plantação da cevada, se está madura, se não está. Se você não entende nada desse calendário, você pode até não saber do que eu estou falando. Mas, por exemplo, para que nós possamos começar um ano, a cevada tem que estar madura. Isso, determinação do Criador, gente. Se você conhece a Torá, já leu alguma vez, pelo menos inteira, uma vez pelo menos, né? E se você for uma pessoa que observa as histórias, né, que são contadas, você vai se lembrar, né, que quando foi determinada essa questão aí do ano para o povo, né, tem esse detalhe lá da cevada. Então, durante muitos anos, eu aguardava uma certa pessoa, um caraíta que vivia nos Estados Unidos e que todos os anos ele ia para Israel com mais alguns amigos caraítas também. Se vocês não sabem, a diferença entre um caraíta e um ortodoxo é que o caraíta só acredita na Torá, não acredita nem no Taná. E eles eram incumbidos então de motocicletas e tal. Eles iam percorrer, né, aquela região da terra prometida onde era plantado a cevada. E eu cheguei a pegar até amizade com essa pessoa porque, embora eu sempre tive os dois pés atrás, né, com esse povo, eu era, vamos dizer assim, o único, vamos dizer assim, a única bússola, né, em que eu poderia acreditar. Depois surgiram outros, né? Ele tinha assim uma atitude um tanto rebelde, muito sincera diante dessa tarefa que o pai comissionou ele, né, por um tempo. Então, a gente percebia assim que podia depositar um pouco de confiança, não nele em si, mas porque a gente, né, viu que o trabalho era realmente o pai que encaminhava, que estava colocando ele para fazer ali naquele momento, né? Mas aí acontece o seguinte, assim como disse Hamashia eu vou continuar utilizando. Vocês não vão me ver falar Jesus Cristo nunca. Já falei muito. Porque Hamashia significa o ungido. Não, algumas palavras acabam continuando, né? Porque sai do espeto e cai na brasa, né? Ou é o palavreado do cristianismo, ou é esse que a gente conhece hoje como hebreu, né? Como hebraico, então. Mas o próprio Hamashia disse, né, que os fariseus, no tempo em que ele esteve entre nós, aqui na terra, que ele nasceu, que ele viveu, por causa, né, vamos dizer assim, como que fala,
que invalidavam a palavra, né, por causa da tradição humana deles, né. É claro, eles tinham construído várias religiões. Eles já acreditavam mais num livro escrito por Hillel do que na palavra. E tanta coisa que já estudamos, né, nesses últimos 20 anos, que fizemos até vídeos e tudo, que se alguém acompanhou e prestou atenção, ou largou de vez, ou em alguma parte desse planeta está lá perseverando. Então, se as tradições derrubam a palavra, por que que eu vou ficar ligado a tradições e não a palavra? O que você deseja? Ser alguém religioso ou concorrer a ser escolhido e eternizado? Aí vai muito da sua cabeça. Eu conheço muita gente, muita mesmo, acho que muito mais do que os outros, que prefere dizer-se judeu do que servir a Yahweh. Por que vocês acham que nesses últimos anos, eu nem sei dizer quantos, mas foram tão poucos que quando eu percebi já tinha invadido, surgiu essa história de Yahweh, essa história de Yahô. Se alguém segue a minha página, né, no Facebook, deve ter visto a figura que eu coloquei lá, que tem as origens de tudo isso. E é uma só a origem. Por que ao invés de conhecer a palavra, conhecer a lei, conhecer ao Pai, as pessoas ficam debatendo se a Terra é plana? Isso não é uma forma de deturpar a verdade? Entendem? Observe, meus irmãos. Eu sou circuncidado. Por quê? Não porque algum rabino ou algum religioso me disse que eu deveria ser. Porque está escrito na palavra. Isso é uma aliança feita com Abraão, nosso pai da fé. Agora, eu conheço muita gente que se circuncida e é espírita, porque coloca até uma cadeira vazia com um copinho de vinho para Elias, que irá reencarnar. Sabe, chegou um momento em que realmente haverá divisão. As pessoas podem estar achando aí que o Bill Gates quer acabar com a humanidade.
Sim, ele está tendo esse papel aí no mundo, né? Ele está falando sobre isso. Nós temos os Illuminatis, né? Que também tem esse plano. Nós temos aí as maldades que estão sendo feitas em todos os países, né? Pelos próprios governantes. Mas são poucos aqueles que entendem que, na verdade, assim como o faraó na segunda praga já estava falando, vai embora para esse povo, mas o pai foi lá e endureceu para que ele tivesse as 10 pragas, inclusive sendo que a última perdeu o próprio filho, o primogênito, para mostrar que Ru é Ru. Assim o pai está se utilizando de homens poderosos, de homens gananciosos e principalmente cegos, para fazer o que estão fazendo com o mundo. Quantas pessoas você conhece que já se tornaram à toas, né? Vamos dizer assim, por causa dessas falácias todas estarem acontecendo. E ao invés de elas terem um aviso do pai, uma mostragem do pai, de que isso tudo faz parte daquele mesmo plano que fez com que você nascesse na casa que você nasceu, aí acabo achando que o homem é senhor de si. Você teme tudo isso que está ocorrendo? Em algum momento você teve medo de alguma coisa dessa? Você achou que você podia pegar essa porcaria de vírus? Ou você achou que precisaria tomar a vacina para não morrer? Ou será que, como um bom estudante da palavra, você se tocou que o Mashiach deixou também dito: quem tentar salvar sua própria vida morrerá. Eliane. É muita coisa. Assim, cada vez a gente aprende e parece que não aprendeu nada ainda, né? A gente caminha um pouquinho mais, mas aí o pai dá um vislumbre assim do quanto ainda falta. Não é assim? Sim, não caminhamos nada. Né? A gente fica até assim, né, olhando, mas desânimo jamais. Né? Porque a gente é grato assim pelo que ele já mostrou, né, por mais que a gente julgue ser pouco, ou, né, porque realmente é perto do que se tem para conhecer ainda, né? Mas já é, assim, muito gratificante. O Sérgio outro dia postou uma figurinha, né? Quanto mais, acho que é mais ou menos isso que quer dizer, né? Quanto mais a gente se aproxima do Criador, mais solidão a gente vive, né? Mais na solidão. Aí, enquanto ele falava aqui, eu estava aqui pensando, né? Ao longo desses 20 anos que a gente se conheceu e se casou e começamos a caminhar juntos, assim, no começo tinha muita gente, né? A gente estava naquela euforia de caminhar, na verdade, né? E tudo, e começamos com grupos, religiões, o mesmo caminho que a gente já conhecia, né? Aquele caminho que a gente pensava que era o certo. E hoje estamos aqui, né? Aí depois
passou de pessoas físicas, né, se afastaram todas, aí começou pela internet. Nossa, que já teve de gente, né, a gente não tinha nem sossego, assim, nem de dia, nem de noite, pessoas ligando, conversando, e aquele tumulto o tempo todo, aquela vida agitada e muita gente em volta, né, tudo pela internet. Aí, de repente, fomos caminhando mais um pouco e debandou todo mundo, né? Aí eles foram para o Zial, outros continuaram com a crença que já tinha, né? Porque pensavam que simplesmente falar um nome bastava, mudar, né? Traduzir o nome para outra língua e estava tudo certo. E aí, quando foram percebendo que não, se afastaram também, né? E assim por diante. E agora eu percebi que vai ser mais um distanciamento, né? Vai ficar maior ainda essa solidão, entre aspas, né? Porque nós não vamos ter aquele hall de pessoas, né? Aquele monte de gente ao nosso redor. Vai ficando cada vez menos. Aí ele sempre pergunta, né? Cadê os irmãos? Cadê o povo verdadeiro? Onde está? Realmente, a gente fica curioso, né? Para saber onde estão essas pessoas. Porque a gente olha para o lado do judaísmo, é uma tristeza, né? A gente olha até para os próprios que ainda estão em contato conosco, que ainda está naquela ilusão de ficar usando os símbolos do judaísmo. Porque ainda tem dentro de si que aquilo tem algo de correto. Não tem nada de correto lá. É o que eu descrevi aqui um pouco antes para vocês. Idolatria, um monte de significados, simbologias, sabe? Numerologia, eles têm de tudo lá dentro. Sabe, isso aí tudo que eu conheci de numerologia, esse monte de símbolo, isso aqui tem significado tal, porque nome tal tem tal significado. Gente, eu conheci isso tudo no meio de umbandista, numerólogo, tarólogos, como chama aqueles outros? Que é um monte, que estuda os né? astros, dos signos, esse povo que lida com essa questão toda, esses esotéricos, né? Os esotéricos. Tem nada a ver com o cristianismo, eles nem gostam, né? Jesus para eles só serve aquele que casou com Maria Madalena e fugiu para a Índia. E teve muitos filhos e viveu até os 80 anos. Então, esse aí eles acham lindo, essa história é linda. E o Evangelho segundo Allan Kardec também eles aplaudem. Embora talvez nunca tenham lido. Então, tudo isso que eu vejo aí dentro do judaísmo, desses que se dizem povo, é semelhança àquilo. Se não é o próprio, né? Só que com outra vestimenta, né? Ao invés de numerologia, eles usam Kabbalah, mas que também tem números que fazem somas e que para descobrir os segredos profundos da Torá. Se eles não praticam o mais básico que está na tona, eu não sei que profundezas eles querem saber, sinceramente. Eles querem saber aquilo que eles querem saber, não aquilo que o pai quer mostrar. Então, assim, quando a gente dá um esporro em alguém que vem, né, irmãzinha? Eu não vou dar seu nome aqui não, mas também seria só um nome, ninguém saberia, né? Sobre por exemplo, vou citar os nomes, você vai saber que é você que eu tô falando. A gente faz isso com muito carinho, né? O castiçal de 7 velas. Aí o povo dá significado para tudo. A memorar. Aí ainda põe coisas erradas, porque não observa os detalhes da Torá, que está lá escrito, mas eles querem as profundezas. Eu não sei, né? A Torá não tem profundeza tanto assim, né? Se dobrar em páginas não dá muita altura. Aí só se for isso, porque tá ali, né? Basta abrir e ler com atenção e com vontade de agradar o Criador e não a si próprio. Então, eles têm aquilo como um amuleto. A estrela de Davi, da onde se tirar a estrela de Davi na Torá? Eu nunca. Você já viu? Não. Você já leu muitas vezes a Torá? Né? Eu sei de onde tiraram a estrela de Salomão de 5 contas, né? A Madame Blavatsky fala muito sobre isso.
Então, na Umbanda, tudo vem dessas outras religiões, assim, né? Que eles usam muito estrelas para fazer. Eu não diria só nas afro-religiões, né? Eu diria que isso Hinduísmo, vem de tudo que é lugar, né? Vem daquela mescla que é a nova era. Por exemplo, a minha avó, ela gostava, ela benzia, né? Ela tinha essa. Lá na região era conhecida como benzedeira. Então ela fazia o que? Os 5 Salomão, que eles, acho que é assim mesmo que fala, né? Porque a estrela de 5 pontas de Salomão. Eu nem sabia o que era isso direito, né? O símbolo de 5 Salomão. Um negócio assim. Era essa estrela que ela desenhava em cima de alguma coisa, que era para proteger não sei do que. Então quando eu vejo esse povo com essas estrelas, com essas coisas, só me lembra isso, né? Era a crença dela? Era. Ela era, né, ignorante, não tinha sido chamada pelo Criador, era uma mistura de catolicismo com tudo que existia em volta, né, com crendices populares, não sei o quê. Então era aquilo ali a vidinha dela. Mas e esses aí, escolados, rabinados na Torá, né? Se dizem escribas, como fala? Mestres, né? Roches, os cabeções aí, e com essas historinhas pra boi dormir, né? Pra gente aí contando. E tem gente que tá indo. Então, quando a gente fala pra pessoa assim, não usa essas simbologias, você vai ser confundido, ainda mais que tá passando uma coisa errada, né? Porque nesse caso aí era para simbolizar as festas do Criador, e tinha coisa lá que não é uma festa exatamente, estava faltando outras, né? Então fica passando meias verdades ou mentiras inteiras, né? Isso não dá certo. Isso é incircuncisão de coração, de lábio, de tudo, de perna, de braço, de cabeça, de cérebro, tá? Isso é paganismo mesmo. Isso é ser incircunciso. Tá? A circuncisão é tão importante, esse sinal da circuncisão, que ela foi, aquele que não cumpre a lei é considerado incircunciso de coração, mesmo que seja no prepúcio da carne. Tá? Foi o primeiro, foi o pacto que o pai fez com Abraão, a aliança que ele fez lá atrás para ser descendência, para ser povo, um compromisso da pessoa ali, é o primeiro passo para poder estar caminhando dentro da escritura, do que o pai deixou fazer, cumprindo a vontade. Ela só é cumprida pelos pais porque é um bebê, né? Se estipulou uma idade muito tenra, né? Bastante tenra, para, não que é muito, mas bastante tenra para que fosse circuncidado, né? Mas aí a criança já está dentro do primeiro passo. E dali pra frente, sabe, ele não perguntou o que tem que esperar crescer para poder saber o que quer, não. Tem que cumprir a lei e pronto, acabou. Agora, se a criança vai desviar lá na frente, aí é com o pai, ele que sabe o traçado de cada um aqui na Terra, né? Para cada um. Uma coisa importante que vocês talvez não saibam é que, sabe por que é no 8º dia que é marcado para que todo aquele que seja descendência de Ashuru ou descendência de Abraão seja circuncidado? Provável cientificamente? Porque eu sei que tem gente que, se eu não falar essa palavrinha, né, provado cientificamente, eles vão achar que está saindo daqui. É porque no 8º dia o bebê começa a ter coagulação. Então, cortar o prepúcio dele não o fará sangrar até morrer. Então, gente, símbolos representativos, sabe? Velas. Aonde que tá para acender vela dentro de casa? Não farás fogo no Shabat. Aí, mas pode acender as velas para, como é que eles falam? Pra receber o Shabat. Receber o Shabat. Sabe? É ridículo isso. Tá? Então o Shabat não é para ser recebido, é para ser cumprido, observado, feito. Né? Começou o dia, você já está dentro.
muita cerimônia, muito ritual, para coisas simples que o Pai, o Criador, não deixou isso, né? A ralar, nossa, teve uma época que eu tomei até antipatia, preguiça disso, né? De tanto ver umas mulheres aí da Sina, da não sei o que, aqueles imitadores, né, de judeu. Os paraguaios. Literalmente, quase, né? Nada contra paraguaio, tá? Que é falsificado, né? Por causa dessa porque coisa. Antes de existir os produtos chineses, né? A gente falava paraguaio, né? Então, por isso, judeu paraguaio. Aí então, assim, eu fui assistir um dia para saber do que se tratava, né? Na tal da halá. Aí a mulher pôs tanto misticismo em cima daquilo que eu desliguei no meio, assim, nem terminei de ver o vídeo. Aí eu fui ver o significado da palavra, né? Na verdade, é um pedaço, uma parte de pão, de massa que você separa para o Shabat. Ou seja, no dia da preparação você separa o que você vai comer no Shabat. Só isso. Tá? Mas ela pôs ali como se fosse a Virgem Maria para os católicos. E eu fiquei assim, mais horrorizada ainda. E fiquei com mais distância deles ainda. Sabe? Idolatria me afasta assim, né? Como o ditado católico, né? O diabo da cruz, né? Aquelas histórias assim. Por quê? Porque é o que o Pai mais abomina. Não terás outros deuses. Ele fala assim, amarás o seu Hu, né? Acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento. Aí ele explica, não farás para ti imagem de escultura, nem do que há embaixo no céu, nem em cima na terra, né? Ele abrange todos os astros, os animais, os próprios homens, tudo. Homens ou mulheres, vamos por assim, porque tinha as deusas também. Então ele não deixa nada para trás. Isso explicando o que é amar ao Criador sobre todas as coisas. Ali. E observando uma coisa. Porque teve uma época que eu participei de uma denominação de gente tão burra que eles achavam que, por exemplo, o fato de eu ser artista plástico me tornava idólatra. Vejam bem, no mandamento diz que não farás para ti imagem de escultura ou pintura ou que seja lá qual for, de nada que exista sobre o céu ou abaixo do céu, né? Para adorar, para ter como, né, Deus ou intermediário, né, que seja o intercessor, seja lá a porcaria que for. Né, gente? Não é para fazer e se curvar diante delas. A palavra é bem clara. Eu tenho um quadro enfeitando minha parede, então o templo que o Pai determinou para ser construído, que Salomão construiu e consagrou, era pura idolatria, porque tinha uma arca, tinha os querubins. Querubim eu não sei se era bem isso, né? Porque anjos, né? Não existe anjos. Então tinha desenhos de flores, tinha não sei o que, tinha um monte de coisa, tudo entalhado em ouro, em prata, em, né, metais preciosos e pedras preciosas, uma coisa muito rica, muito bem feita, né, com muitos desenhos bordados, um luxo só. Então, cheio de idolatrias. Não, gente, é para se curvar diante delas. Ninguém se curvava diante daquelas obras, né, que foram feitas no templo. Obras de artífice, tá? Inclusive o Pai dotou, né, possibilitou alguns levitas, alguns até de outras tribos, a serem artesãos para poderem construir aquelas peças que, né, estavam dentro do templo. Tinha gente que bordava, como fala, tecia, né, os tecidos. Ele capacitou todo mundo que ele precisou, ele determinou o que era para ser feito e capacitou as pessoas para que elas fizessem, né? Então, assim por diante. Então, gente, não é para ficar pegando, inventando objetos. Os objetos eram santos, os objetos eram kadosh,
Por quê? Porque eles eram destinados ao templo. O que é kadosh ou santo? Separado. Eles eram separados, não podia usar nem a fórmula do incenso que se usava no templo naquela época, não podia ser usada no dia a dia para qualquer coisa. Aquela era específica. Mas não quer dizer que você tinha que adorar aquele incenso e começar a dizer que ele ia te curar que nem o suor do bispo. Tá? Sabe? Isso me deixa assim indignada às vezes, porque a ignorância das pessoas, elas não observam e se apega a qualquer, sabe, pedaço de pau para poder dizer que é Deus para elas. Qualquer coisa vira Deus na vida delas. São tão perdidas que um cabo de vassoura, né? Aí, então o que eu alerto as pessoas, e quando alguém vem, eu vejo assim alguma coisa, ou vem falar, e me irrita, e a gente acaba sendo até ríspido com as pessoas. Porque, sabe, é muita ignorância. É o primeiro e grande mandamento, gente. Vocês não entenderam? Se não entenderam nem o primeiro mandamento, o que vocês vão entender? Que é amar ao Criador sobre todas as coisas. Larga esses paramentos, esse monte de tranqueira, sabe? Pra mim isso é tranqueira, badulac. A gente chamava isso assim lá em Minas, né? Os badulacs eram muitos enfeites, muitos medalhinha pendurada com imagem de santo pra todo lado. Deixa isso pra lá. Não precisa. Uma vez no deserto, quando Jacó saiu, né, da casa do sogro dele, e Yahweh pediu para que tirasse todas as luas, os pingentes, ou seja, os penduricalhos de coisas, e aí Jacó mandou todo mundo tirar. Todo mundo tinha. Ali, o povo estava, era família, os agregados de Jacó, a família dele, as esposas deles tinham luas, não sei o que, tudo vindo dos... Até tem uma historinha aí que fala que Raquel morreu porque quando o pai dela foi atrás dos ídolos dele, a Torá não fala isso, né? Aí ele falou assim, qualquer que for encontrado os seus santinhos lá, seus ídolos, morrerá. E aí passou um tempo, ela morreu de parto. E ela que tinha escondido os ídolos do pai. Né? Não sei se foi de bronca dele enganar e botar a irmã dela para casar com o homem, ou se foi, ela se vingou do pai de alguma maneira, ou se ela era idólatra, realmente. Eu ainda preciso pesquisar melhor e ler com mais atenção para ver se é porque o interesse dela era nos ídolos. E levou com ela, né, alguma coisa assim que ela estava levando da terra. Então, tem muita coisa, assim, né, é preciso tirar. E chegou um momento que o pai disse, manda tirar tudo. Ele, sendo homem e chefe, ele não sabia. Por quê? Porque as pessoas, você não sabe o que vai no coração do outro. Você não sabe o que eles escondem em segredo, o que eles fazem em segredo. Mas o Criador sabe. E aí foi tudo jogado e enterrado lá em algum lugar, né? Tirou todos os ídolos de dentro do povo. E assim foi caminhando a nação. Volta e meia tinha que alguém chegar uma ordem do Criador para poder tira os ídolos. Mata os donos. Sabe? Então, se vocês observarem a história do povo, é o tempo todo o Criador mandando tirar os ídolos de dentro do povo. Para parar de adorar Baalins. Para parar de adorar os deuses estranhos criados pelas outras nações. Observem, por exemplo, se vocês me virem em qualquer lugar, vocês vão me ver com quatro desses na camiseta. Na camiseta. Que é a parte da frente. Tá? Aqui atrás eu tenho mais dois, tá? Observem bem. Isso não é uma estrela de Davi, uma estrela de Salomão. Isso não é uma memorá. Isso não é, sabe, um chapeuzinho de papa. Isto é uma lei da Torá. Então eu uso. Deixa eu mostrar aqui para eles, para falar de um detalhe, né? Aqui, gente, ó, esse aqui sou eu quem faço, tá?
Eu aprendi esse trançadinho na internet e faço o tzitzit com fio de azul. Aqui é azul marinho, por isso que parece preto, tá? É um azul bem escuro. Ele preferiu, ele gosta, né, de cor mais escura, eu fiz. Então, o tzitzit vira uma idolatria quando vocês começam a ficar fazendo aqueles nozinhos, contando, não sei se é 7, se é 9, se é, sei lá, né? Dizendo que cada nozinho representa não sei o que, sabe? Para com essas histórias. Onde está isso na lei? Eu fiz um trançadinho. A lei diz: coloque um fio de azul nas franjas das vossas vestes. Farás franjas na sua vestimenta. E não é aquele pano quadrado que eles jogam nas costas ou na cabeça. Na vossa vestimenta, na roupa que eles usavam por cima, na roupa externa, ou, né, na orla da sua veste, farás franja. Por quê? Porque vinha tecendo aquele tecido, deixava uma franja e para colocar um fio de azul em cada ponta. Em cada canto. Em cada canto. Tá? E aquilo ali eles, né, tinham um jeito de prender no corpo e era como eles viviam. Entenderam? Não fica falando de nozinho, de não sei o que para significar sei lá o que, sabe? Eu nem memorizei o que era, porque de tanta antipatia que eu tenho, de preguiça daquilo. Então eu nem memorizei para que realmente são os nozinhos. Então para de inventar historinha, sabe? Vai cumprir a lei, vai obedecer ao Criador, né? E vocês aí que ainda estudam com a gente, que ainda diz que quer saber quer orientação, que quer alguma coisa, pensa nisso, porque vai chegar uma hora que a gente vai desistir. Não de estar aqui fazendo o trabalho, mas até de falar com vocês, porque a gente vai se afastar. Porque idólatra, no tempo do povo reunido na terra, era apedrejado. Aqui a gente se afasta. Por enquanto. Né? Observe. Está morto já. Voltando, né, o que nós estávamos falando, há sei lá quanto tempo atrás, eu dizia sobre uma pessoa que ia para a terra, né, e observar a cevada. Existe, né, vamos dizer assim, até o termo psicose eu poderia usar, né? Mas existe uma regra humana que diz que nós podemos ter, no caso de não haver a cevada madura, como foi no ano passado, nós podemos ter um 13º mês, que até deram um nome, porque os meses não têm nome nenhum. Acho que é Adar 2, né? Eles chamam de Adar 2. Absurdos. Por exemplo, por que todo mundo diz que o primeiro mês é Abib? Porque ninguém sabe que Abib significa madura. O quê? O grão da cevada. Então observem, durante muitos anos eu acompanhei essa pessoa com a sua equipe e ficava às vezes aguardando até o último minuto do último Shabbat do mês, né? Ou do último descanso. Para saber. Por quê? Porque eu queria cumprir da forma que estava escrito. E aí aconteceu. 2018, 2019, 2020. Isso para falar, né, no calendário gregoriano, papal. Que pelas minhas contas, que hoje, é claro, a gente queria um sistema de fazer as contas. Porque esse sistema não é ensinado na Torá. Mostrando, inclusive, que isso não é uma coisa para todo aquele que é servo fazer. Você não precisaria ficar aberto a porta do lado esquerdo do templo quando fosse dia de descanso ou do lua nova. E essa regra dizia
que esse 13º mês só poderia ocorrer a cada 3 anos, no mínimo. Em 2018 terminou. Papal, pagamos. Não dezembro, né, 31 de dezembro de 2018, mas na data em que acabaria o calendário lunisolar dentro do ano de 2018. E eu disse para essa pessoa qual a possibilidade de termos um 13º mês esse ano. Sem pensar, ele disse: nenhuma. Nem sequer me perguntou por que eu estava fazendo aquela pergunta. De tão tapado. Perguntei para as pessoas que eu conhecia ao meu redor, inclusive para quem me ensinou o calendário, que eu nem sei como é que está hoje. A última coisa que eu soube é que virou petista. Todos disseram: não, 3 anos é a regra. E eu disse: onde está essa regra? Né? Bom, eu não vou contar a história toda, que eu já contei várias vezes. Esse ano que nós estamos vivendo é o 3º ano consecutivo em que o ano passado acabou com 13 meses. Só que esse ano, o atrevimento dos sionistas foi maior do que todos os outros anos. Porque eles chegaram a dizer: bom, vamos fazer como se tivesse acontecido, né, o Avive. Se por um acaso depois a gente perceber que está errado, a gente faz de novo pensar. É a mesma coisa do que eu ir me circuncidar com uma pessoa que nunca fez isso, que não tem a menor ideia de como é feito, e de repente sair errado, e eu falo: não, tudo bem, eu vou fazer de novo. Essa pessoa, eu vou cortar o papo aqui porque eu já falei muito sobre isso, que isso foi uma coisa assim que me chocou, magoou muito, né? Essa pessoa abandonou, inclusive, a tarefa, dizendo que já estava com 25 anos fazendo isso, já estava jubilado, bababá, bababá. Mas, na verdade, na 3ª vez que eu disse a ele: esse ano vai ser de novo, cara. Ele me perguntou: mas Sérgio, como é que você sabe disso? Eu falei: você quer aprender? Ele disse: não. Assim mesmo, não. Agora, essa semana, eu gosto muito de passear pelo YouTube, vendo notícias e tal, né? A gente tem que se manter informado, não na Globo ou qualquer outra TV, mas sim onde a possibilidade de haver menos engano, né, exista, ou seja, na internet. E de repente eu vi um vídeo dessa figura. Claro que eu cliquei, né, porque afinal de contas eu conheço essa figura aí há uns 10 anos. Mais ou menos. Aí eu cliquei para ver o que ele estava dizendo, como é que ele estava pensando hoje, né? Porque ele sumiu. Pelo menos o cenário judaico. Aí ele estava com uma superprodução, né? Que parecia até assim, Bispo Macedo ou esses caras, sabe, que investem milhões para ter
um visual incrível, né? Não é que nem eu que tenho um aquário vazio atrás, porque eu ainda não enchi. Cheio de extensão. Hã? Cheio de extensões. Extensões dentro dele, né? Se vocês olharem aqui em volta, vocês vão ver que ainda está tudo desarrumado. Porque para mim não importa o que você ache. Para mim importa o que você aprenda. E de repente está esse cara num lugar assim, usando chroma key atrás, é claro. Sabe? Parecia assim, sabe o Jornal Nacional? Com mais 2 pessoas e tal. E bem grande o termo Torá Gospel. Nem vou falar mais nada. Sabe, foi uma decepção muito maior essa do que ele ter provado que ele não era um chamado. Porque além de não ser um chamado, agora ele estava atrapalhando, como disse o próprio Machia, né, sobre os fariseus. Que eles giravam o mundo inteiro para achar um prosélito e depois o tornavam pior que ele, né? Eu não sei se você sabe, mas eu, a Eliane, e tem uma irmã chamada Ana que está conosco, já há 28 dias estamos voltando da diáspora. Ou seja, existe um momento que nós vamos começar a voltar, não é isso? Porque a maioria diz que está em diáspora, e está mesmo. Tá? Porque ainda acredita que se usar a palavra Yeshua ao invés de Jesus Cristo, mesmo que com toda a vestimenta de Jesus Cristo, será salvo. Chamar Jesus de Yeshua. Ou mesmo de Yahushua. Ou de Yahshua. Yahusha. Né? Tem muitas versões. Nossa, inventaram de tudo. Aí você está conversando com a pessoa, você pensa que a pessoa é uma pessoa que conhece a palavra. Aí de repente ela vira para você e fala assim, não, porque a Terra é plana. Vocês acham que a perseguição será como? Eu acho que a perseguição será de acordo com a coragem de cada um. Porque se a pessoa não tiver coragem, ela não sai. Se a pessoa não tiver coragem, ela não dá o primeiro passo, ou o segundo ou o terceiro que o pai vai chutando a tua bunda para você andar, né? Eu já escutei de pessoas que estudam comigo, que estão aguardando o melhor momento para acharem o melhor local. Todas as vezes, né, 10 vezes, sei lá quantas vezes que eu e a Eliane, desde que nos casamos, mudamos, a gente sabia para onde ia. Podia nem conhecer a cidade, mas sabia para onde ia. Hoje nós estamos num lugar em que nós nem conhecíamos. Nós já estamos na segunda casa em 28 dias. Porque a primeira casa era inabitável. Fomos até roubados, porque pagamos adiantado o primeiro mês. E aí, é porque nós somos trouxas?
É porque nós temos a fé de que o Pai vai nos levar aonde é necessário, de que o Pai vai nos manter aonde for necessário. Como eu brinquei ontem, né, no outro estudo, eu disse que nós estávamos naquele lugar que antigamente o pessoal falava que era o fim do mundo, né, assim, que acabava o mundo. Ou onde Judas perdeu o bote e tal. É quase isso. Por quê? Porque a gente teme as pessoas, porque a gente está com medo de ser atacado, porque a gente acha que está escondido. Existe aí o Google, Facebook, e vai saber o que mais, né? CIA e etc. Que sabem assim até onde eu faço cocô, né? Não. Mas é a certeza de que quando o Mashiach pediu ao Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Se existiu pessoas que o Pai assim lidou com elas, foi porque essas pessoas demonstraram ao Pai que criam nisso. Uma pessoa que até agora não tomou nenhuma decisão sobre o que fazer e fica se queixando de que estão querendo vaciná-la, de que estão querendo isso, de que estão querendo aquilo, passaporte sanitário e não sei o quê, mas continua a mesma vidinha de sempre. Como que eu posso encarar essa pessoa como alguém kadosh, ou seja, separado? Como alguém macho, não importando o sexo? É triste, mas é a realidade. Liane, vamos dizer nossos últimos pareceres e vamos terminar, porque eu acho que já foi forte o bastante para muita gente até. Gente, o que a gente pede é que aqueles que têm boa intenção, eu vou falar assim, tem boa intenção, reflita, né, sobre tudo isso que foi dito, se autoexamine, né, para ver o que você está buscando. Se você quer fazer parte do clube, se você realmente, se o Pai realmente colocou no seu coração um desejo de servir, você quer servir o seu orgulho, o seu ego, vê aí o que você quer servir, né? Se é o Criador ou se todas essas outras coisas. A gente sempre esteve fora da moda, né? A gente sempre esteve fora daquilo que todo mundo está fazendo. É assim a vida no céu, tá? Se você não quer isso, ou acha que isso não é legal, então o seu caminho não é por aqui, tá? Pelo menos não com a gente. Não é com a gente em si, né? O seu caminho não é o do Criador, o mostrado por Ele. Porque até aqui a gente mostrou a diáspora, mostrou o porquê, a história, tudo direitinho, né? Então, enquanto estava em diáspora, enquanto está em diáspora, não só porque está fora da terra, mas sem lembrar-se de quem você é uma coisa. A partir do momento que você vai vendo, né, vislumbrando que pode ser que você seja parte do povo,
aí o caminho é outro, né? O caminho é esse delineado pelo Criador e não o que as religiões ensinam, né? Mas aí você vê direitinho o que você quer, né? Você quer um clubezinho para participar, para dizer, para ter a aparência, né, de quem é servidor, é servo, ou se você realmente quer ser um servo. Aí, ou se você é realmente um servo. Ou se você realmente é um servo. Aí você compara com os servos do Criador, né? Na Torá conta a história de vários. Né? Não é por falta de exemplo que a gente não vai saber o que é um servo de verdade. Na Torá, desde quando nasce, é feito o ser humano, começa a mostrar ali a descendência, o caminho e aqueles que o pai vai, né, separando para caminhar conforme a palavra dele. Como disse Davi, que o pai conhecia ele desde o ventre da mãe. Né? Então é assim, tá bom? E no mais, a gente não pode fazer nada, porque não adianta dizer, nos procurar, não tem carona nesse caminho, não tem banco de carona, não dá para ir nas costas de ninguém. Eu não aguento mais carregar nada. Não é possível, gente, tá? É individual, lembra sempre disso. Aí, né, cada um tem que ficar em pé em cima das próprias pernas. Não tem como pegar carona. E para ficar em pé em cima das suas próprias pernas, você tem que ter a sustentação de arro. Essas pernas tem que ser arro e tá moldando ali de baixo, fortalecendo, porque se não for ele, você não para de pé. Então não adianta, a gente mostra aqui, né, um pouco que o que o pai já nos mostrou e passa para frente, e nem isso vocês querem fazer. Não, acho que não é bem isso, não é bem assim, mas será? Então se é mais será, então se tem dúvida já morreu, a dúvida não mata. recebeu nem sequer a fé, né, para acreditar naquilo que é verdadeiro. Então, assim, se você acha que o que a religião te ensinou é que tá bom, sinto muito, sabe? Aliás, eu não sinto nada. Porque eu sinto muito numa forma, né, de dizer, o que eu posso fazer? Sai da frente que atrás vem gente. Porque essas historinhas aí de, né, toda essa mitologia que foi criada em cima da Bíblia, a Bíblia foi usurpada, gente, vocês têm que lembrar disso. Foi roubada. Roubaram ela, mexeram e colocaram conforme o gosto deles, conforme o que eles queriam, né? Lógico que com a permissão do Criador, propositadamente, porque tinha que ser assim. Mas aqueles que o Pai chama têm essa consciência de que foi mexido. E aí tudo que tiver na religião, você tem que descartar. Porque tudo que vem da religião é mentira. Não faz parte do que o Criador ensinou. É que nem aquela figurinha que eu pus outro dia lá no meu Face. Quando eu nasci eu não tinha religião, mas depois eles me contaram um monte de mentiras. Começaram a mentir pra mim, aí eu acabei tendo a religião. Aquela foi um barato. Mas então é assim, tá? Vocês esvaziam-se da religião, né? Ou então morram nela. Não tem o que fazer, tá? Tá fadado a se perder, tá? Porque a escritura, esse livro que nós temos, essas traduções foram deturpadas, igual a outra pergunta que foi feita. Como é que vocês sabem que está errado? Gente, né, o discernimento do Pai, não entendeu nem que é o Pai que dá discernimento para as coisas, né? Então, se uma parte é mentira, por que a outra vai ser verdade lá dentro da religião? Você acha que eles vão falar a verdade para você em algum momento? Eles nem sabem, é verdade? E mesmo que escuta, não acredita, que nem você, que vem com essas perguntinhas, né, de quem está mais boiando do que Vitória Régia no Rio Amazonas.
Então é complicado, tá? É para vocês refletirem. A gente não tem interesse em ser maior que ninguém, como o Sérgio falou. A gente não tá aqui a não ser para fazer o que o Pai pede. Se a gente fala com rispidez, com falta de paciência, somos imperfeitos, né? E realmente a persistência, a teimosia, a obstinação no erro irrita o próprio Criador, né? Os seres humanos, imagina seres humanos que são imperfeitos. E, né? Então, assim, aquela teimosia ali no erro, a pessoa insiste em achar que, mas isso e aquilo, ainda baseado numa mentira que foi escrita pela própria religião, né? Que é, por exemplo, o que eles chamam de Novo Testamento. Ali eles deitaram e rolaram, né? Para mexer, para mentir, para dizer que é a nova aliança, para dizer que é tudo de errado. Então, assim, pega aquelas coisas assim que eu acho que nem criança de 5 anos acredita mais, para usar como argumento, para justificar a crença da pessoa na religião, no que foi contado pela religião. Sem contar que o Papa argentino já, né, abriu o jogo e já disse tudo que é mentira que está ali, que e mesmo assim, agora eles não acreditam, eles duvidam até do Papa. A mentira foi tão bem contada e tantas vezes contada que até o Papa agora eles não acreditam, nem no próprio chefe. É maluco, mentiroso. Agora nem o chefe deles fala a verdade mais pra eles. Então, assim, isso aqui é uma mentira bem, sim, nossa, bem contada, né? Que nem eles chegando e dizendo na cara de vocês são um bando de trouxas, vocês acreditaram na mentira que nós contamos a vida inteira. As pessoas continuam crendo. Não, esse papo aí não serve não. Bom, é isso. Eu quero deixar claro o seguinte: nós já não estamos mais em diáspora. Nós já estamos iniciando o retorno. Para aquele momento em que Shaul diz que o Mashiach irá fazer dos 2 povos, que significa Yashuru do Sul e Yashuru do Norte, um só povo. Tá? A partir do momento que você começa a ter consciência das coisas, a partir do momento que o Pai conversa com você e o Pai te diz as coisas, ou te mostra, ou te faz sentir, não importa a forma, o que importa é o resultado. Você já não está mais em diáspora. É como aquela questão, né, de que existe a lei que diz que o seu tempo de ignorância não será contado. Eu não me vejo mais em situação de poder me utilizar dessa lei. Se eu for morto, se eu não for um dos escolhidos, é porque eu mereço não ser. Porque por algum motivo, vai ficar pior. Nossa. Ia ser levada aqui, fica aprontando, ó, gente. A nova integrante da família. Aliás, temos 2 novos integrantes. Aquele outro já foi apresentado. Essa aqui gosta das alturas, então ela sobe em tudo. Então o que acontece? Nós não estamos mais em diáspora. Lembre-se, se você não se adequa ao que o Pai pede, se você não se adequa ao que os seus irmãos de verdade fazem, você não é nada. Se você não for submissa ou submisso ao Pai, ou àqueles que Ele coloca para reger o grupo que Ele lhe dá, você não é nada. E com certeza será esquecido num canto qualquer e a qualquer momento. Porque você é um perigo. Acorda.
que o Pai, Yahweh, abençoe a quem tiver que abençoar. E que faça com cada um aquilo que ele desejar. Para mim, como a Eliane acabou de dizer, para mim não afeta em nada mais. Até mais, gente. Já Tá. deu. Desculpa aí por não ter sido o Pacto 9, né? Nem sei que nome vou dar nisso, mas vou, com certeza, né? A gente vai dar um nome. E em breve estaremos retornando ao Pacto 9. Ok? Muita paz.